Oi, Casa das Memórias! E aí, pessoal? Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo pro YouTube sobre a Casa das Memórias, antes da gente começar a pintura. A gente já fez toda aquela parte mais da construção civil mesmo, de tirar reboco, construir novas paredes, enfim. E está tudo no Instagram, e muita gente tinha me pedido já uns vídeos mais longos explicando sobre a casa, como ela tá e tal. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui pro YouTube para mostrar para vocês como se fosse a primeira vez que vocês estivessem entrando aqui na Casa das Memórias, antes de ver ela pintada, com os móveis e tal, para vocês verem como ela tá hoje, pra gente depois também poder fazer a comparação, né, de antes e depois. Essa daqui é a Rua da Casa das Memórias, ela fica bem no centro histórico de Juazeiro do Norte e também um pouco ainda do centro comercial, só que aqui essa parte onde é a casa, ela já é mais residencial, a gente já tem menos comércios, mas ainda está muito próximo da área mais comercial, Rua São Pedro, Rua São Paulo, Padre Cícero, enfim. Esse é o estado atual da fachada da casa, a gente fez a retirada de uma parte do reboco que estava muito danificada e refez também essa parte cinza que vocês estão vendo, vou mostrar mais de perto, foi a parte que a gente refez. As portas a gente tirou para restauração, então ainda vão voltar também, né? E como vocês podem ver, esse redor aqui da casa também já foi muito descaracterizado, a gente já não tem mais a presença de tantas casas antigas. Apesar de hoje aqui estar mais tranquilo, porque é domingo, a gente tá gravando no domingo, essa rua aqui é muito movimentada durante a semana. Em frente à casa aqui é um ponto de carros que vão para o sítio, né? Então aqui tem sempre muita gente passando pela rua, mas ainda não é tão movimentada quanto outras ruas do centro da cidade. Essa parte cinza que vocês estão vendo foi toda refeita. A gente tentou fazer as técnicas antigas, então foi utilizado areia, cal virgem, que o mestre Cissô ensinou pra gente, né, como fazia essa antiga mistura. E aí a gente tentou usar esse mesmo material para evitar rachaduras nesse reboco antigo, porque eu não quis tirar esse reboco antigo assim da casa, porque ia ser muito difícil de refazer. Apesar de ainda ter algumas partes que realmente estão danificadas, precisa ter um cuidado maior. Agora vocês vão entrar comigo na Casa das Memórias, vamos lá. Então, para quem acompanha os vídeos desde o início, eu acho que já vai notar uma certa diferença de como tá a casa hoje, né? Essa daqui é a nossa sala de entrada, sala principal, vamos dizer assim, sala de estar. Eu sei que vai estar um pouco escuro, mas é porque a gente ainda não tem iluminação. Ainda vai entrar essa fase também, as portas também estão fechadas. Mas acho que dá para ter uma ideia melhor de como tá a casa hoje, né? Então, esse telhado aqui a gente fez um retelhamento, né? Mas manteve a estrutura principal que já tinha de madeira. Então, logo depois da sala de estar, na sala de entrada, a gente tem o primeiro quarto. Essa estrutura aqui, a gente manteve como era antigamente, né? A gente só fez a restauração das portas, então as portas também são as mesmas que eram antigamente, só que elas já passaram por um processo de restauração, ainda vão ser pintadas e tal. Tanto que a gente percebe que os vãos são pequenos, né, como era. Mas a gente manteve a mesma estrutura, tanto que a gente consegue ver que elas estão um pouco tortas. Mas a gente manteve mesmo como era, né, era uma coisa de madeira, a gente não tem muito o que fazer. Mas logo depois que a gente entra da sala principal, a gente tem o que seria o primeiro quarto. Essa parte aqui, todo esse piso, né, a gente retirou. Esse piso é o ladrilho hidráulico da casa antiga ainda. Mas a gente retirou esse ladrilho antigo, porque a casa ela era desnivelada, né? Ela era como se fosse uma grande rampa, ela ia subindo. Essa parte aqui da entrada era mais baixa e a casa ia subindo. Então a gente, quando andava na casa, a gente conseguia sentir esse desnível, né? Realmente como se ela fosse subindo. E aí, para fazer esse nivelamento, a gente precisou retirar todo o ladrilho antigo e refazer, né? Então a gente retirou, fez o nivelamento da casa e recolocou o ladrilho. Então toda essa parte que vocês estão vendo, que esse ladrilho que é belíssimo, é o ladrilho antigo da casa, mas que a gente recolocou. Então a gente trouxe uma ideia para toda a casa que seria o quê? Refazer algumas partes em cimento mesmo, né, onde a gente aproveitou para passar toda a elétrica da casa,
Vocês estão vendo que praticamente todas as tomadas estão nessa linha embaixo, né? E em cima a gente também fez esse acabamento para proteger a própria alvenaria. E aqui nesse quarto, no caso, a gente já tem o forro, porque como é uma área mais de descanso, estar e tal, eu achei melhor colocar o forro, até mesmo por conta de poeira que cai do telhado, enfim, então ficaria mais protegido, né? E aqui onde vocês estão vendo o tijolinho, foi toda a parte que a gente retirou o reboco antigo e vai deixar esses tijolinhos à amostra mesmo. A gente vai fazer um tratamento com hidrofugante e vai deixar tudo aparente, né? Aqui ainda vai vir pintura e tal, né? Em todos os quartos ele tem essa janela voltada para o corredor externo, que é onde tem a entrada de iluminação e ventilação. As janelas também já passaram por um processo de restauração, também vão ser pintadas ainda. Uma coisa que eu achei muito fofa nessa janela que foi esse ferrolhozinho antigo, olha só como é fofinho. Né? Então ele vai e abre aqui. Aí ela tem todo esse detalhe, então tipo, se a gente quiser fechar, deixar tudo escuro, consegue deixar tudo escuro. Se quiser abrir e deixar entrando uma certa iluminação, a gente também consegue, né? Então tem todo esse controle de iluminação que eu achei bem legal. Falando sobre os corredores que ligavam a casa, como eu falei, a gente tinha um corredor externo, que é aberto, e a gente tinha um corredor interno, que era entre os cômodos. Então, dessa porta aqui onde vocês estão vendo, a gente tinha uma série de portas, né, como se realmente fosse um corredor interno entre os quartos, que levavam até a cozinha. Então, praticamente, a gente não tinha uma certa privacidade entre os cômodos. E aí, o que foi que eu fiz? Né? Eu aproveitei esse quarto do meio, vamos dizer assim, porque eram 3 quartos, para virar agora 2 quartos mais com banheiro. Então, hoje a casa ela tem 2 suítes, né? Então, esse aqui é o primeiro banheiro da casa. A gente também manteve o mesmo tamanho do vão, que era a porta, então vocês conseguem ver que não é um vão tão grande, né? Mas o que aconteceu? Pra gente aproveitar a porta, Antônio, que foi um marceneiro aqui da casa, ele meio que deu a ideia da gente juntar as 2 folhas da porta e fazer ela uma só, né? Então hoje a gente consegue abrir totalmente a porta e ter a abertura completa, diferente dessas do quarto que vocês viram, que são as 2 folhas. Então esse aqui é o primeiro banheiro da Casa das Memórias, fica logo no primeiro quarto, né? Como eu falei, aqui era um quarto do meio, vamos dizer assim, que eu aproveitei e dividi com essa parede aqui, que foi onde a gente aproveitou sendo uma solução barata, pra gente passar toda essa tubulação nova hidráulica, porque assim a gente não precisaria quebrar essas paredes antigas de tijolinhos, porque o que acontece? Essas casas antigas, a própria parede é a estrutura da casa. Então, quanto menos a gente mexer nessas paredes, melhor. Então, a solução que a gente deu para conseguir passar toda essa nova tubulação foi criar essa parede ao meio. Como vocês podem ver nesse banheiro e também no outro, a gente optou por utilizar o ladrilho hidráulico, mas aqui eu já trouxe uma pegada mais uniforme, eu preferi não usar tantas estampas, mas as cores mesmo, cores neutras. E essa área aqui ainda vai ser toda pintada também na parte de cima, porque o pé direito aqui é alto, então não valia a pena eu subir até o forro. Então, para economizar também, a gente colocou só até uma meia parede. Aqui vai vir minha pia, né? Vai vir a pia. Aqui vai vir a bacia. A área aqui é a área do box, onde vai ficar o chuveiro, vai tomar um banho e tudo mais. Uma coisa que me preocupava muito aqui na casa é porque ela só tinha um banheiro. Essas casas mais antigas, elas costumam ter só um banheiro e geralmente esse banheiro eles ficam no final da casa, perto da cozinha, do quintal e tal. Isso vem muito de uma herança ainda colonial, da arquitetura colonial, porque essas partes mais de serviço, como cozinha, banheiro, não eram consideradas tão nobres, então meio que elas eram escondidas. E essas influências vêm até hoje em muitas casas, né, casas antigas. Então, para trazer essa melhor funcionalidade para esses ambientes e ter realmente mais opções de banheiro, a gente dividiu esse cômodo ao meio, mas me preocupava muito a questão de iluminação e ventilação natural, porque é algo muito necessário, por questão de saúde também, né? Então, o que a gente fez? Aqui atrás vocês conseguem ver os tijolinhos, que é a parede que divide para o corredor, né? Justamente ali onde eu estava mostrando aquela janela, tá a mesma parede.
O banheiro ele ficou um pouco menor do que o quarto e a gente criou aqui atrás uma área técnica. E aí nessa área técnica a gente fez uma grande clarabóia e essa clarabóia permite a iluminação natural. E eu mantive a janela lá do corredor onde tem a saída de ar, né? Então a gente criou uma área técnica aqui atrás, onde a gente aproveitou também para passar tubulação de ar-condicionado. Ao mesmo tempo, quando a gente consegue essa ventilação e iluminação natural aqui para essa área. Então foi uma solução bem legal que permitiu que a gente não intervisse tanto na estrutura da casa e perdesse, né, essas características históricas dela. Aqui é o nosso corredor lateral, né, que hoje acaba sendo a principal circulação da casa. Ela está aberta e na minha cabeça ela vai permanecer aberta. Eu não tenho intenção de fechar, como acontece em muitas casas aqui do Juazeiro, porque o pessoal acaba colocando um pergolado, né? Muitas vezes fechando com telhado, com aquela telha de plástico. Mas eu não tenho intenção de fazer isso, por quê? Porque isso vai praticamente matar a iluminação e a ventilação da casa. E quando chover? Aí depois é que eu vou descobrir como vai ser, mas por enquanto eu não tenho intenção de fechar nem nada do tipo, por mim vai permanecer assim. E aqui é onde a gente tem justamente essa iluminação e ventilação que vai para os quartos. É onde eu falei para vocês que tem a área técnica. Então daqui vai a iluminação e a ventilação para os banheiros, né? Mas aqui é alto, tá? Não dá para ninguém ver o que está se passando ali. Dá uma olhada aí. Agora a gente vai para a parte da casa que mais sofreu modificações. Antigamente aqui era uma sala de jantar, vamos dizer assim, uma cozinha pequena, o banheiro e um quintal também, que estava totalmente deteriorado. Toda essa parte aqui, os paredes estavam com grandes rachaduras, então realmente não tinha como manter. Essa área agora aqui, eu acho que vai ser praticamente o coração da casa, que pra mim, eu acho que foi a área mais bonita também. Vamos entrar. Tá aqui a minha área social, que a gente refez toda aqui essa área da casa, né? Então a intenção é que seja cozinha, sala de estar, né? Uma área realmente conjugada. Todo esse telhamento ele vai ficar aparente, né? A gente refez todo esse telhado também. A intenção é que então aqui a gente já colocou toda a tubulação e elétrica para ser uma grande bancada, essa área de bancada. Aqui a área de jantar, nessa área aqui. E aqui onde vocês estão vendo mais na frente seria o estar, né? Esse aqui também é outro grande charme da Casa das Memórias, que quem acompanhou no Instagram viu que eu achei esses azulejos numa casa antiga. Foram uns azulejos que têm mais de 70 anos e estavam lá nessa casa só me esperando praticamente. Eles nunca tinham sido usados e aí eu consegui comprar e agora eles estão instalados nessa área que vai ser o hall para o lavabo. Aqui a gente vai ter uma pia ainda, que eu pretendo reutilizar uma pia antiga que tem aqui na casa. É um espelho bem bonito e tal. E aqui a gente vai ter uma porta, que vai ser uma porta de correr para cá. E aqui a gente vai ter uma bacia sanitária. Então, vai ficar uma área bem funcional, né? Justamente perto, assim, dessa área social. Da área social da casa, a gente tem a entrada para o segundo quarto, né? A gente manteve também a mesma entrada que era antigamente. Então, já tinha essa conexão aqui. Então, os quartos eram todos ligados até chegar a essa área social. Então, a gente manteve essa mesma entrada, né? As portas antigas. E aí a gente entra pro segundo quarto, suíte, na verdade. É praticamente o mesmo padrão do primeiro quarto, só que o que acontece, uma coisa que a gente fez, que eu achei muito legal, a solução, foi fazer esse grande tapete, né, com os ladrilhos antigos. Precisava ter uma reserva técnica desses ladrilhos, caso acontecesse alguma coisa, alguma manutenção e tal. Então, para a gente guardar um pouco desses ladrilhos, a gente fez esse tapete em vermelho nessa área e deixou no centro os ladrilhos antigos. E eu acho que deu todo um charme, né? Deu mais destaque ainda para esse ladrilho. Ficou muito bonito. E aí aqui a gente também tem a questão dos tijolinhos, né? Nessas áreas, forro e aqui a porta. Então praticamente é o mesmo padrão do primeiro quarto. A gente tem a entrada
pro outro banheiro. Então, como vocês... Acho que agora dá para entender melhor como ficou essa divisão, né? Banheiro, só que lá o primeiro banheiro ele é um ladrilho vermelho e já aqui a gente utilizou um ladrilho azul, né? Então, quando a gente colocar o material para proteção desses ladrilhos, ele vai acender ainda mais essa cor, então vai ficar ainda mais bonito. E eu gosto muito dessa iluminação que entra aqui, principalmente porque a gente consegue ver esses detalhes do tijolinho. Então, acho que chama muita atenção e dá aquele, enfim, uma coisa bem cenográfica, assim. E esse é meu jardim, né? Então, da área social, a gente vai ter a vista aqui para todo esse jardim, que eu já imagino cheio de plantas, verdinho, a cor mais linda. Aqui eu tenho meu banco de 7 metros de comprimento. Ficou bem funcional. Aqui atrás também vai ter um jardim ainda, iluminação. Mas eu gostei porque a gente pretende também receber muitas pessoas, muitos amigos. Então vai ser uma área bem gostosa, realmente assim, de convivência. Assim que a Casa das Memórias está hoje, antes de começar toda a pintura, eu estou muito ansiosa para ver tudo pronto. Eu acho que vocês também, né? Obrigada por visitar a Casa das Memórias e até o próximo episódio.